filho. Papai tá usando o vídeo aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o engenheiro Marcelo. Hoje eu vou fazer mais um registro de um estudo para consulta posterior. O objetivo aqui é fazer uma análise estrutural em um vaso de pressão, né? E o foco é fazer essa análise estrutural a fim de nos auxiliar no estudo ou análise de instalações de suportes externos nesse equipamento, uma vez que ele vai estar submetido a uma pressão interna, né? E a gente sabe que esses equipamentos normalmente têm os suportes, podem ter conjuntos de agitação, alças de içamento, enfim, né, que vão ocasionar tensões ou cargas na região externa desse vaso aqui também. Já estou com o nosso modelo aberto aqui no nosso Autodesk Inventor, tá? Então a gente vai fazer essa análise aqui no Autodesk Inventor, o ano de 2024, e utilizar o Autodesk Inventor Nastran, tá bom? Esse equipamento aqui, ele tem, só para confirmar, ele tem um metro de diâmetro, tá? A altura cilíndrica é de 1 metro também, então é 1 por 1. Vou voltar aqui para análise. Nosso primeiro passo aqui agora, eu vou entrar aqui no meu ambientes e vou chamar o Autodesk Inventor Nastran. Isso aqui é uma análise que eu já tinha feito. Eu vou criar uma nova análise aqui. Então eu vou aqui no Assembly, no Analysis, então OK, e vou começar do zero. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho aqui minha barra de ferramentas, eu vou restringir esse vaso, vou criar uma restrição aqui, vou virar de ponta cabeça aqui, então eu vou dizer que ele vai estar apoiado sobre uma estrutura, então aqui eu já vou limitar o grau de liberdade dele, né? Então ele já vai estar limitado a liberdade dele. Então, OK. Eu vou utilizar a ferramenta de idealizações. Vou clicar direto nele. O material desse equipamento é em aço inoxidável, então eu não estou aqui considerando tensões do material. Aqui é só para a gente visualizar e utilizar a ferramenta adequada, tá bom? Logicamente que isso requer um estudo mais aprofundado, mas aí o objetivo aqui é utilizar a ferramenta de pressão hidrostática e a pressão e análise das tensões dentro desse vaso. Vou dar um OK. Então eu já defini que esse equipamento todo aqui ele é de aço inoxidável. Lógico que eu posso trabalhar, definir que aqui eu posso definir outros materiais para os suportes, mas por enquanto vou deixar para uma próxima oportunidade. Uma coisa que eu vou fazer também aqui, vou criar contatos, né? Sabendo que o tampo, o casco, os suportes, eles são independentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar aqui no alto e ele vai identificar todos os contatos entre si, né? Então, primeiramente eu vou fazer isso, criar os contatos. Esse casco aqui é um casco cilindro, é uma chapa calandrada. A gente pode notar aqui que a gente tem uma linha de solda aqui. Essa linha de solda, ela tem um espaçamento aqui, ó. No alto, como que ela está separada, com certeza que ele não contabilizou. Então eu tenho que vir aqui no manual. Vou clicar na minha primeira face. Então eu vou dar um zoom. Primeira fase. Vou selecionar minha segunda face e vou inverter aqui no meu cubo aqui. Vou dar um outro zoom. Com essa área selecionada aqui, eu vou lá e clico na minha segunda face. Vou dar um OK. Agora todos os meus contatos estão selecionados. Aqui na minha árvore, eu vou procurar aqui, cadê? Contatos, superfície de contatos.
Vou selecionar todas as superfícies de contatos aqui. Botão direito, Edit. Aqui no tipo de contato, eu vou colocar meu contato Offset Bounded, né? Para simular um contato soldado. Então, ele vai definir que aqui todos os contatos aqui são soldados. Feito isso, agora a gente já pode partir para nossos carregamentos aqui no Load. Só que antes disso, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que vir aqui no Visualizar, vou selecionar aqui a metade da vista do vaso, porque eu vou entrar aqui no modelo e vou escolher um plano aqui, ó. Vou colocar o plano YZ. Isso é para a gente poder definir aonde a carga vai estar atuando na parte interna, porque a gente vai ter que selecionar aqui. Vou voltar aqui no Autodesk Inventor Nastran, que já está instalado. Já está habilitado, no caso, né? Voltei aqui para ele. Vou aqui no Loads. Bem, a análise parte do princípio seguinte. O vaso vai estar preenchido com fluido até uma certa altura. E na parte superior vai ter uma injeção de algum gás, algum inerte que vai fazer essa pressurização desse líquido, né? Ou seja, esse aqui vai ser um líquido comprimido. Com a janelinha de load aberta aqui, eu vou procurar o quê? Aqui, ó. Hydrostatic Load, né? Então, primeiramente, eu vou definir minha carga hidrostática, que é a carga do fluido aqui. Aqui, vou colocar aqui, aumentar aqui as setinhas. Primeira coisa, eu vou dar 2 cliques aqui. Eu vou definir a superfície. Desculpa, primeiro eu vou colocar a superfície onde o fluido vai estar em contato. Eu vou selecionar todas as superfícies aqui, vou dar um zoom aqui, ó. Toda essa área aqui eu estou definindo como molhada, né? Então, toda essa superfície aqui, ela vai estar molhada. Nesse caso aqui agora, eu vou dando 2 cliques aqui. Eu vou definir, né, a altura do fluido, né? Então, esse fluido ele vai estar preenchendo esse vaso e eu vou definir a altura onde esse fluido vai estar, até onde ele vai chegar, que é a altura desse fluido. Eu vou dando uns cliques aqui até habilitar meu eixo de coordenadas aqui. Vejam que isso aqui é um vaso vertical. Se eu olhar aqui meu eixo de coordenadas aqui, então eu estou olhando para o meu eixo Y, né, para definir a altura. E vou definir aqui uma altura aqui de 500 milímetros. Vou dar um Tab para ele não fechar essa tela. Aqui é a direção do fluido. Vou dando um clique aqui. Bem, o fluido aqui ele está apontando para a parede do vaso. A gente não vai conseguir ver aqui, mas ele está apontando para a parede do vaso. Então ele está como se fosse um vaso aqui, ó, nessa posição aqui, ó, vaso horizontal, que não é o nosso caso, né? Para isso a gente vai mudar também essa direção. Esse aqui é um valor que vale de 0 ou 1, né? Então em X é 0. Eu posso fazer o seguinte, colocar 1 aqui. Dou um Tab. Só que notem, o 1 está a orientação do fluido para cima. O que a gente vai fazer? A gente vai inverter a direção do fluido. Então o valor ficou -1. Notem aqui os vetores, né, que são coerentes ao fenômeno físico que é a carga hidrostática, né? Então a pressão ela vai aumentando conforme a coluna de líquido vai ficando mais profunda, né? Então toda a pressão hidrostática está no fundo do vaso. Outro campo para ser preenchido, densidade do fluido, é extremamente importante. Notem que aqui a unidade é Newton por milímetros cúbicos. Então aqui 9,8 é a densidade da água.
É só a gente fazer a conversão aqui para a densidade correta. E no final, nós aplicaremos aqui a pressão do vaso, né? Que é aquela pressão de projeto do vaso no qual ele foi projetado. Então eu vou colocar aqui 0,5 megapascal. Logicamente que esse aqui é só efeito didático também, tá? Dá um tab aqui. Reparem que já apareceu os vetores no topo do vaso. Os vetores não todos iguais, né? A pressão ela é igual em toda a área superior, inclusive na superfície do fluido. Reparem, eu vou zerar novamente. Reparem no tamanho dos indicadores aqui, ó. Quando eu zerar esse valor aqui, ó. Eles diminuíram de tamanho. Significa que a carga deixou de ser atuada. Essa pressão em cima deixou de ser atuada, ou seja, não tem pressão. É um vaso ATM. E quando eu coloco novamente a pressão, os vetores aumentaram, ou seja, está sendo somada tanto a pressão do fluido, né, da coluna de líquido, mais a pressão atuando no topo do vaso, ou seja, existe uma pressão aqui em cima, um gás inerte que atua na parede do tampo superior, quanto na superfície do líquido, né, comprimindo o líquido no fundo do vaso. Vou dar um OK. O próximo passo aqui é gerar a malha. Não vou entrar em detalhes também. O nosso efeito aqui é só para registrar o uso da ferramenta. Vou deixar uma malha fina. Lembrando que quanto mais fina for essa malha, mais recurso de processamento a gente vai necessitar. Vou dar um OK. Vou dar um gerar malha primeiro, né? Ok, ele não deu nenhum erro. Eu vou voltar aqui no visualizar, eu vou fechar minha vista em corte para ter o vaso completo aqui. Volto no Nastran aqui. Isso, vou pedir para executar a análise. A análise está sendo executada. Análise completa, ou seja, não ocorreu nenhum erro aqui nas minhas informações de saída. A análise foi OK. Eu vou dar um OK aqui. E essa aqui é a minha análise final. Lembrando que aqui a deformação está exagerada. Eu vou dar um edit aqui já no displacement, né? Que eu consigo alterar aqui minha deformação. Aqui o valor está em 10, tá vendo? Então ele está aumentando em 10 vezes para a gente poder enxergar. Eu vou colocar em 1. O 1 aqui é a deformação real. Tá? Vou dar um OK. Aqui a gente consegue analisar o deslocamento devido às pressões internas atuantes no vaso. Deixa eu voltar aqui no meu Fomices, resultado final. Vou colocar 1 também, só para não ficar a imagem ficar poluída. Vou dar um OK. Consigo também omitir essa malha aqui também, então eu vou esconder essa malha. Para a gente ter uma visão mais limpa aqui do vaso. Bem, esse aqui é o final, né? Então, na verdade, esses resultados aqui de tensões máximos aqui, ignore, porque eu não trabalhei o material, que no caso foi só para a gente ver mesmo o uso do recurso. Lembrando que uma análise mais detalhada requer o quê? Adequação do material, das tensões admissíveis, mas aqui a gente já consegue pelo menos enxergar, por exemplo, onde ocorrem as maiores tensões, ou seja, os pontos mais frágeis do vaso. A gente já consegue fazer uma análise na hora da gente, por exemplo, fazer uma instalação de um suporte externo, instalação de um sistema de agitação, enfim, instalação de bocais. Esse aqui é o início do estudo para esse tipo de vaso. A gente nota também que no tampo inferior
existe mais um acúmulo de tensões, logicamente devido às pressões tanto da coluna de líquido, né, somada com a pressão no topo do vaso. E bem, esse aqui foi o registro dessa análise para consulta. Tá ok? Muito obrigado. Encerro aqui esse vídeo.